E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de começar esse vídeo, já me ajudem com o algoritmo se vocês puderem. Cliquem deem like ou dislike, ativem as notificações, se inscrevam no canal, compartilhem depois desse vídeo e façam comentários. Bom, mas vamos lá, hipnoterapia. A questão da hipnoterapia, eu já vou adiantar para vocês algumas coisas aqui. Vou adiantar o quê? Vou adiantar qual é a minha experiência com isso. Tem até uma playlist, vou deixar a playlist no card ou no final, para vocês poderem assistir, que são os vídeos que eu fiz sobre hipnose. Então, qual a minha experiência com hipnose? A experiência de ter feito já hipnose de palco, ter tentado utilizar em consultório, em psicoterapia, de ter feito projeto de pesquisa com hipnose e de ter escrito 2 livros e publicado 2 livros sobre o tema. Bom, então é essa a minha experiência, uma experiência de alguém que vem da academia tentando trazer isso, da academia e da prática, tentando levar isso com a responsabilidade acadêmica. Então tratar o objeto hipnose com responsabilidade acadêmica, não somente trazer a hipnose como um espetáculo e mistificante e sem quebrar os mitos. A ideia é desmistificar mesmo e tratar da forma mais cética possível, da forma mais crítica possível, porque é um fenômeno que tem aí uma série de elementos que ainda despertam muitas questões, muitos questionamentos, inclusive na comunidade científica tem um debate. Há um debate na comunidade científica, não é um fenômeno ainda fechado, sobre o qual a gente possa ter as verdades totalmente bem estabelecidas de um modo conclusivo, assim, para a própria comunidade científica. Bom, então, o segundo ponto que eu queria tratar com vocês é a questão de se eu indico ou não a hipnoterapia. As pessoas geralmente, muitas vezes, muitas pessoas se aproximam de mim e perguntam: eu quero fazer a hipnose, um tratamento com hipnose, como é que eu faço? Procuro quem? Você me indica alguém? Eu não trato mais ninguém em consultório particular, eu somente como terapeuta e psicólogo do SUS, aqui na minha região, que é a região de periferia do Distrito Federal. Então não tenho mais consultório e não levo mais pessoas para o consultório e nem uso hipnose, já não usava hipnose antes mesmo, quando ainda estava no consultório, lá por volta de 2011. Em 2011 ainda atendia, já faz 10 anos que não atendo mais em consultório, e já não usava mais a hipnose. Mas, como eu já lhes disse aqui, volta e meia aparece alguém, uma pessoa pedindo: quero fazer um tratamento com hipnose, quero fazer hipnoterapia. E o que eu geralmente respondo? Eu geralmente respondo o que eu sei em relação aos profissionais que geralmente procuram isso, e se eu tenho algum profissional para indicar. A pessoa quer uma indicação. Eu não tenho. Aqui em Brasília eu não tenho. Não conheço. Não conheci, né, mas assim, não é daqui, não são daqui de Brasília, então não conheço a maioria, né, vou dizer, a maioria dos profissionais que eu conheci que se auto-intitulavam hipnotistas, ou que trabalhavam com hipnose, ou hipnoterapeutas. A grande maioria do que eu vejo, diria de uns 9 entre 10, né, 9 de cada 10 mais ou menos, são profissionais que eu não confio. São pessoas que têm um pendor para a enganação, o charlatanismo, e escolheram trabalhar com hipnose justamente por isso, porque ela tem essa aura de espetáculo e ela chama muita atenção e pode gerar uma renda extra ou uma renda principal para a pessoa que é muito boa. Então, ela pode muito facilmente ser vendida como mentira, como uma grande enganação, como um embuste. E é isso que geralmente ocorre, infelizmente. Então eu não tenho a quem indicar. Então se vier perguntar para mim, eu não vou ter profissional para indicar. Tá? Do que eu conheci, por exemplo, aqui em Brasília, 2 colegas que tiveram sua formação de mestrado e doutorado na UNB, um deles eu até acho razoável, mas não sei se ele é hoje docente na UNB e tudo, mas eu não acho docente, acharia até razoável indicar, mas eu não sei se ele está atendendo ainda em consultório particular, porque é dedicação exclusiva no UNB. E o outro colega não indicaria, porque eu acho que o caminho que fez era um caminho muito complicado. Tá? E complicado nesse sentido que eu já estava colocando para vocês. Bom, então, não tenho a quem indicar. Então não perguntem para mim. Primeiro ponto, não tenho a quem indicar, não confio. Geralmente acho que as pessoas, quando vão atrás disso, estão indo atrás mais de dinheiro e poder
do que de fato atrás de realmente encontrar algo sólido que possa, de uma maneira sólida e honesta, ajudar os outros. Então, a partir disso, não perguntem para mim, perguntem para o Alberto Delisola. Vai lá no canal do Alberto Delisola, que trabalha com isso, e peçam indicações para ele. O Alberto tem uma formação que é uma formação que a gente vê como um pouco mais sólida, respeitável e tudo, e então eu acho que tem um pouco mais, dá para caminhar um pouco mais com solidez para ouvi-lo e pegar uma indicação com ele. Tenho um debate com ele, que eu já, sobre a questão da hipnose, que a gente já fez, eu conheço ele pessoalmente, já veio algumas vezes em Brasília, eu recebi ele aqui, fomos beber uma cerveja juntos, então a gente se conhece, debate, a gente volta e meia debate também, um contato também telefônico e tudo. Então tem esse debate, é um debate que a gente tenta situar dentro do debate acadêmico, do debate que tem as diretrizes científicas. Então o Alberto, se ele tivesse por perto e tudo para alguém daqui de Brasília, então até se ele não tivesse fazendo os cursos do jeito que ele faz e tudo, até alguém que eu acho que eu indicaria, mas eu acho que ele nem deve estar tendo muita clientela de consultório particular ou online ou coisa parecida. Mas se quiserem, perguntem isso para ele. É alguém com quem eu tenho uma interlocução, é alguém que eu acho que dá para ter uma interlocução razoável, né? Bom, então é isso. Eu só queria dizer para vocês que eu não indico, geralmente por isso, porque as pessoas que geralmente procuram são pessoas que têm uma complicação muito grande nesse sentido, que existe mais um desejo de poder e de espetáculo que outra coisa. Mas tem um outro ponto também. Uma boa terapia corresponde a isso. A hipnose não é uma técnica que sobrepuja todo o arcabouço, todo, vamos dizer assim, arsenal de técnicas e de métodos da psicologia. Então a psicologia tem um rol enorme de possíveis abordagens e técnicas que eu acho que suprem muito bem o campo e não há necessidade de algo que entre aí como uma panaceia ou algo que iria sobrepujar toda a atuação da psicologia clínica. Não faz sentido isso. A hipnose seria somente, na verdade, somente mais uma técnica. E uma boa psicoterapia não precisa de hipnose. Essa é a minha percepção. Fazer uma boa psicoterapia, você encontra por meio de uma boa psicoterapia o que você precisa. Não há a necessidade de se submeter ao transe hipnótico, a ser hipnotizado, encontrar um terapeuta que faça hipnose ou que faça o que eles chamam de hipnoterapia, que não é nenhuma abordagem, porque a hipnose é somente uma técnica e não é uma abordagem, isso também tem que ficar claro, o Alberto também deixa isso claro. Então, se eu acredito nisso, que uma psicoterapia bem feita pode caminhar muito bem e não há necessidade de se arriscar com algum profissional que vai oferecer hipnose e aí pode ter muito risco nisso, porque geralmente os profissionais que oferecem isso não são confiáveis, para que eu vou indicar? Não indico. Tá? Mas eu tenho curiosidade, Adriano, de saber como é que é ser hipnotizado e tudo. Então, se é somente uma curiosidade, aí talvez valha a pena pensar em um profissional bem qualificado, psicólogo, que seja fiscalizado pelo Conselho regional de psicologia da região dele. Então, psicólogo que responda certinho na lei pelo que faz, com conselho, com também aí no caso ele está baseado num código de ética. Então aí sim procure um profissional qualificado, um profissional de psicologia que esteja devidamente inscrito em seu conselho e tudo certinho. Aí ok, e procure uma indicação de alguém como o Alberto, por exemplo. Eu acho que o Alberto pode dar essa indicação. Eu não conheço ninguém. O único nome que acaba sobrando é esse colega da UNB, que é professor, e o Alberto. Então, não conheço mais ninguém. Basicamente isso que eu queria trazer aqui para vocês. E a questão, a pessoa também tem muita curiosidade, com o transe hipnótico. Mas aí eu fico pensando, caramba, para ter um transe como o transe hipnótico, algo que é muito mais certeiro para isso as terapias psicodélicas que já estão começando a acontecer.
né? Só para vocês começarem a pensar a coisa. Então, vou deixar também no card um vídeo que eu fiz sobre a ayahuasca, que é um alucinógeno que é legalizado para uso ritual no Brasil pelo Conselho Federal de Entorpecentes, do qual eu fiz uso e acho que, nossa, compensa muito mais se puder, né, ir atrás de algo assim, se for o caso, mas nós não temos isso também tão organizado assim, também não é fácil, não é uma coisa simples, é uma coisa que tem seus riscos, a hipnose talvez tenha muito menos riscos, e o transe que a hipnose traz não tem nem comparação com a força de um transe induzido por um alucinógeno como a ayahuasca, por exemplo. Então, se a questão é essa, de se obter uma experiência simbólica forte, uma experiência do inconsciente, vamos assim dizer, da fluidez do inconsciente, do fruir do inconsciente por meio de uma alteração de consciência. Esse é o termo que as pessoas costumam utilizar. Prefiro pensar então no uso de psicodélicos, que acho que é algo muito mais vigoroso e algo que não existe essa variação tão grande, que algumas pessoas conseguem ser hipnotizadas, outras não, outras sentem que a experiência foi trivial. Então, o índice de suscetibilidade não é tão grande assim, as pessoas facilmente hipnotizáveis estão ali por volta de 15%, enquanto que com o psicodélico a coisa vai que vai. Não existe muito isso de eu não sou suscetível ao psicodélico, eu não tenho a suscetibilidade, a sugestão. Não é sugestão, é uma substância que adentra seu organismo e ela de fato altera a consciência quase que de um modo inevitável. Então, assim, isso vai ocorrer para uma maioria das pessoas e para outras pode ser que não ocorra com tanta força, mas é uma substância que está de fato adentrando seu organismo e causando uma alteração fisiológica significativa. Então é isso, gente. Obrigado. E a gente vai se falando. Um abraço.